Podemos começar? Então vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa live está com muitas perguntas interessantes, muitas perguntas que vão servir para muita gente. Você provavelmente deve ter alguém na sua família com algum desses problemas, então preste bem atenção que a nossa live hoje está muito boa. Está ficando cada vez melhor. O nível das perguntas está melhorando a cada dia. E vamos lá, então, para a nossa live respondendo às perguntas dos nossos internautas. Eu sou o Dr. Fernando Pacheco Veríssimo, diretor clínico lá do Instituto Vise de Oftalmologia e Cirurgia Plástica Ocular. Vamos para a primeira pergunta. Fiz a cirurgia de catarata há 2 semanas. Coloquei lentes trifocais. Estou enxergando muito embaçado, principalmente para longe. É normal? Não, não é normal. Alguma coisa pode estar acontecendo. Ou ficou um grau residual, seja de miopia, astigmatismo, ou mesmo, de repente, você pode estar com algum problema na retina. Então, não é normal. Pode fazer uma avaliação e ver o que está acontecendo. Porque a visão com a lente trifocal, se a pessoa tem a retina normal, se o grau foi corrigido totalmente, a visão deve ficar muito próxima do normal para longe e para perto, ok? Então, vamos para a segunda pergunta aqui. Doutor, fiz cirurgia de pálpebras e depois disso o grau dos meus olhos aumentou. Será que teve alguma coisa a ver com a cirurgia? Ela tem 2 graus, ou ele tem 2,5 graus para perto, e já está com dificuldade, e acha que aumentou mais. Não, normalmente eu tenho visto quando você tem grau para longe, para perto, e você tira o excesso de pele, normalmente a visão até melhora. Agora, isso não impede da pessoa aumentar o grau de perto, porque são coisas diferentes. Então, a presbiopia, que é a visão dificultada para perto, para leitura, que a pessoa vai esticando o braço para ler, isso, às vezes, ela é progressiva, então, às vezes, independentemente da cirurgia, pode aumentar mesmo. Mas, de um modo geral, eu tenho visto o seguinte, que quando você tira o excesso de pele, quando tem muito excesso de pele, a visão do paciente sempre melhora. Ou quase sempre, pelo menos. Uso lente no olho esquerdo. A lente vai para trás do olho, no direito ela tira normalmente. O que eu devo fazer? Como resolver? Se a sua lente de contato está saindo da córnea, é porque ela está com a curvatura diferente do seu olho. A lente de contato, quando está com a curvatura ideal, correta, normalmente ela não sai. Então, você tem que fazer um ajuste na sua lente, tá certo? Veja quem fez a lente para você, procure o profissional e comente essa questão. A lente não é para sair do olho. Pergunta número 4. O que é olho seco e quais as suas causas? O olho seco é quando a lágrima está alterada, normalmente diminuída. Então, existem alguns casos de olho seco que a pessoa lacrimeja muito. Por quê? Porque a lágrima tem 3 camadas. Ela tem a camada de gordura, que essa gordura impede que a água se evapore com muita facilidade. Ela tem a parte da mucina, que é o muco, e tem a parte da água, que é a parte da lágrima que você conhece, que é aquela que escorre. Se existe uma alteração da parte lipídica e da parte da mucosa, você pode ter um lacrimejamento reflexo por conta disso. Então, às vezes, o olho fica seco e a glândula lacrimal, ela faz com que aumente a produção da lágrima. Então, você pode, às vezes, ter até um lacrimejamento maior, principalmente se os canais lacrimais estiverem obstruídos. Mas, de um modo geral, o olho seco caracteriza-se pela falta da lágrima ou uma diminuição da lágrima. E aí o paciente tem que usar colírios para poder lubrificar os olhos, porque a lágrima, a córnea da gente, é essa parte transparente que fica na frente da parte da íris, que é a parte colorida.
Então, se você tem uma córnea com uma certa irregularidade, o filme lacrimal, que é a lágrima, ele melhora essa irregularidade, faz com que você enxergue melhor. Então, qualquer alteração dessa lágrima para menos, ou nas suas camadas, você tem uma alteração visual. Então, os sintomas principais do olho seco são sensação de corpo estranho no olho, olho vermelho, irritado, coça bastante, a pessoa tem a sensação que tem um corpo estranho, um cílio ou um cisco ali, entendeu? Então, isso incomoda bastante. E aí, principalmente, a visão pode ficar alterada. Então, você tem que usar colírios, mas existem hoje exames que detectam todos os problemas, todas as camadas da lágrima, detectam o olho seco. Existe tratamento para isso. Antigamente não existia, mas hoje já existe tratamento. Então, procure se informar melhor. Tem hoje clínicas especializadas em alguns lugares que tratam bastante de olho seco. E quais são as causas? Hoje, por incrível que pareça, mais de 40% da população está sendo afetada por olho seco. Em alguns casos, em algumas cidades, em alguns locais, as mulheres podem chegar a 65% de olho seco. Por quê? Alterações hormonais, principalmente, clima seco, quente, os fatores ambientais, pesticidas, poluições, fumaça, queimadas, tudo isso pode levar ao olho seco. Algumas doenças reumatológicas, artrite reumatoide, lúpus e outras mais. Então, tudo isso aí pode levar a síndrome de Sjögren, que é uma doença autoimune. Essa sim causa olho seco, extremamente seco. O paciente, às vezes, tem que tirar sangue do próprio corpo, fazer uma centrifugação para fazer um colírio do sangue autólogo do paciente para poder lubrificar aquele olho. Casos graves, às vezes, tem que fazer transplante de glândulas salivares para poder colocar no olho, para poder lubrificar esse olho. Então, o ideal é que você procure o tratamento quanto antes, não deixe isso agravar, porque as glândulas, principalmente as glândulas chamadas de meibômios, que produzem a parte lipídica do olho, elas vão morrendo com a idade. Eu já vi pacientes com 28 anos de idade com quase nenhuma glândula de meibômios. Então, a camada lipídica fica extremamente escassa, a lágrima evapora com muita frequência. Isso causa uma sensação muito ruim. Então, não deixe isso acontecer. Procure tratamento quanto antes. Vamos lá para a pergunta número 5. Eu tenho visão monocular. O monocular é de um olho só. E o meu olho acabou ficando azulado. Tem como deixar o olho com a mesma cor de antes, mesmo não voltando a enxergar? A resposta é sim. Se o seu olho perdeu a cor porque você perdeu a visão, existe como fazermos uma micropigmentação dessa sua córnea para que devolva a cor muito próxima ou até muito parecida com a do outro olho, a do olho bom. Então, isso é possível, tá certo? Então, se você tiver interesse, entre no nosso site institutovise.com.br ou apenas.com, institutovise.com, e lá você vai ver que tem informações sobre a micropigmentação da córnea que nós fazemos lá na clínica do Instituto Vise. Vamos lá para a pergunta número 6. Doutor, eu descobri que eu sou portadora de uma síndrome chamada blefarofimose. Ela está perguntando se eu tenho conhecimento sobre isso. Tenho conhecimento, inclusive eu tenho poucos pacientes, mas eu tenho algumas pacientes, mulheres, com essa síndrome. Pode me esclarecer? Claro, vamos esclarecer sim. Passo em consultas oftalmológicas desde os meus 6 anos de idade. Só agora descobri a síndrome através da internet. É uma pena que você tenha descoberto somente agora o que é blefarofimose. Mas a blefarofimose é uma síndrome onde existe uma alteração nas pregas palpebrais
Então, elas ficam mais alargadas, então dá uma sensação de que a pessoa tem estrabismo, e muitas vezes ela tem o olho mais caído, como se fosse uma ptose. Então, essa parte do canto nasal, que normalmente a gente tem essa prega aqui, ó, a pessoa, a blefarofimose não tem. Isso aqui fica esticado. Então, ele fica largo. Então, isso é uma síndrome que tem cirurgia para isso, tá certo? Então, existe uma cirurgia, é uma cirurgia extremamente difícil, que você pode corrigir essa síndrome, ficando um aspecto estético muito melhor do que você está atualmente. Vamos para a pergunta número 7 agora. De uns meses para cá, comecei com umas dores fortes no fundo do olho, e de um mês para cá comecei a ver umas manchas esbranquiçadas, embaçadas, uns pontos pretos, passaram de um lado para o outro nas minhas vistas. O que pode ser? Estou medo porque o meu pai tem glaucoma. Olha, e pela queixa que você está me dizendo, isso não é glaucoma. Apesar de que você pode ter as duas coisas. Não exclui a possibilidade de você ter glaucoma, porque o glaucoma também tem um componente hereditário muito forte. Mas pelas queixas que você está me dizendo, você pode estar com um problema de retina. Pode ser desde uma simples mosca volante que algumas pessoas têm e não ser nada grave, ou pode ser algum problema que está iniciando uma rasgadura, um buraco na retina, causando, às vezes, uma hemorragia ou mesmo um descolamento da retina. Então, isso que você está sentindo é motivo para você procurar urgentemente o seu oftalmologista, tá certo? Vamos para a pergunta número 8. Eu tenho 29 anos e aos 27 descobri que tinha glaucoma. Nesses últimos 2 anos, ela tomou, ou ele tomou, não se fala se é homem ou mulher, tomei Diamox 3 vezes ao dia, usa colírios, 3 colírios, tartarato de brimonidina, maleato de molol e latanoprosta. Quando cheguei a primeira vez no oftalmologista, minha pressão ocular de um dos olhos estava 42 e o outro 28, é uma pressão muito alta de 42. Como não consegui estabilizar com os colírios, fiz uma trabeculectomia. Mas mesmo assim, morro de medo de perder a minha visão total, pois já não tenho mais a visão periférica. Gostaria de saber se tem algum tratamento mais eficaz. Olha, eu não sei se você é homem ou mulher, na sua idade, não fala nada aqui, mas a questão é o seguinte, glaucoma é uma doença muito séria, traiçoeira. Então, existem alguns procedimentos cirúrgicos, a trabeculectomia é uma delas, é a mais tradicional, mais antiga cirurgia para o glaucoma. Existe uma outra forma mais moderna de tratar, que é o implante de uma válvula que vai drenar o líquido e não deixar a trabeculectomia ser fechada, porque a trabeculectomia ela pode ser muito eficaz, ou pode fechar com o tempo. Então, eu gosto muito de usar essa válvula. Se você entrar no meu canal do YouTube, Instituto Vise no YouTube, e digitar lá, válvula express, você vai assistir o vídeo de uma cirurgia que eu fiz com essa válvula. Então, você vai ver o que pode ser feito. Se a sua trabeculectomia fechar um dia, pode-se realizar essa cirurgia, como eu descrevo lá nesse vídeo, que é extremamente eficaz, tá certo? Mas existem outros métodos também, não é só esse, não. Vamos agora para a pergunta número 9. Morro de vontade de fazer a cirurgia para parar de usar óculos, mas tenho medo. Como é a cirurgia, doutor? O medo é um sentimento inerente ao ser humano, principalmente quando você está diante de algo desconhecido. Hoje, eu diria para vocês que querem fazer a cirurgia do grau, que façam um método 100% a laser, usando um laser de femtosegundo, mais o Excimer laser, é o que tem de mais seguro hoje na área médica. Tanto seguro que eu fiz para mim, fiz para o meu filho mais novo, que tinha grau, eu tenho 2 filhos, um não tinha grau, o outro tinha, fiz para ele também, fiz para todas as minhas funcionárias que passaram por mim, que usavam óculos. Então, tenho mais de 3.000 pacientes tratados com esse método, não há nenhum caso de complicação.
Existem casos onde você tem que refazer o tratamento em algumas pessoas, isso é normal, mas isso não é uma complicação, tá certo? Doutor Steven Schallhorn, lá de San Diego, uma vez eu perguntei para ele, quando eu fiz o meu tratamento em 2013, quantos pacientes ele tinha já tratado? Ele tinha tratado 87 mil tratamentos com esse laser e ele disse que não conhecia nada mais seguro na medicina, tá certo? Então, se você tem medo, se for por esse método, você pode deixar o medo. Todo procedimento tem potencialmente riscos de alguma complicação, mas eu te diria com toda a segurança que eu tenho que esse é o tratamento mais seguro que eu conheço dentro da área cirúrgica da medicina, tá certo? Não dá para dizer que não existe zero possibilidade de risco? Não, não dá para dizer isso, não é possível falar isso. Mas a estatística mostra que ele é muito seguro. Então, se você tem vontade, pode fazer com esse método, que é tranquilo. Outros métodos já existem algum grau de risco maior. Pergunta número 10. Gostaria que você falasse um pouco sobre glaucoma. Bom, glaucoma, existem livros e livros sobre glaucoma, tem coisa demais para falar. O olho é um órgão tão pequenininho, mas que é um universo. Para você ter uma noção, só sobre glaucoma, que é uma das doenças, existem diversos tipos de glaucoma. Existem vários livros, calhamaço de livros só sobre glaucoma. Mas eu vou falar o que é mais importante você saber sobre glaucoma. Primeiro, não subestime o glaucoma. Glaucoma é traiçoeiro, a maioria, 95% ou mais um pouco, não dá sintoma nenhum. Então, não espere ter dor, não espere ter sintoma para ir ao médico para diagnosticar um glaucoma. Glaucoma cega e depois que cega, se torna irreversível. Trate muito bem antes. Precavine-se. Faça uma propedêutica, vamos colocar assim, para você não deixar ser pego de surpresa. Previna-se, tá certo? Então, glaucoma é uma doença de caráter hereditário, pode acometer crianças, pode acometer crianças ao nascimento, inclusive, pode acometer uma pessoa em qualquer idade, não é apenas de pessoas de idade, apesar de que o glaucoma é mais comum após os 50 anos de idade, mas não é somente para essas pessoas. Existem crianças que nascem com glaucoma, e são os glaucomas mais graves que tem. Tem que operar de urgência, tá certo? Glaucoma ao nascimento é igual cirurgia. Glaucoma no adulto, você pode controlar com colírios, pode controlar com medicação via oral, pode fazer a cirurgia, mas o importante é prevenir. Então, o que é o glaucoma? A pressão do olho aumenta, ela pode oscilar, pode ficar normal durante algumas horas do dia e subir, principalmente de madrugada, hora que não é medida a pressão, então você às vezes não pega essa pressão alta, você vai sempre ao médico oftalmologista nas horas de trabalho comum, das 7 da manhã às 8 da noite, por exemplo. Mas, de repente, a sua pressão alta do olho está subindo às 3, 4 horas da manhã. Então, você não está sabendo que você tem glaucoma. Então, o glaucoma a pressão sobe, oscila para cima e para baixo, às vezes. Com isso, ela destrói o seu nervo óptico, destruindo as fibras nervosas do nervo óptico, a visão vai sendo perdida de uma forma de fora para dentro. Então, de modo que a visão vai ficando cada vez menor, 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 até que a pessoa enxerga apenas por um tubo, como se fosse o cano de uma espingarda. Isso é o glaucoma. Então, ela é a pressão, oscilação da pressão, principalmente subindo, independentemente se ela sobe de madrugada ou não, tem que averiguar isso aí. Você tem uma perda do campo visual e uma alteração chamada escavação do nervo óptico. Então, tem que fazer um exame oftalmológico bem feito para diagnosticar o glaucoma.
não espere ter dor. Ok? Pergunta número 11. O que causa escurecimento súbito da visão ao se levantar de forma rápida? Então, isso que você está sentindo, nada mais, nada menos do que uma alteração na sua pressão do corpo. Então, você está deitado, a sua pressão normalmente está em equilíbrio ali, você tem uma pressão mais ou menos baixa. Quando você levanta rapidamente, essa pressão baixa não é suficiente para que o sangue chegue ao seu cérebro e você pode ter um escurecimento da visão. Se você não tem nenhuma doença, isso é uma coisa normal em muitas pessoas. E nem sempre acontece todas as vezes. Eu já tive muito isso. Quando eu levantei rápido, minha visão escureceu, dá aquela tontura imediata e ela logo passa. Agora, se uma pessoa tem obstrução nas artérias carótidas, tá certo? Isso pode acontecer e... Por quê? Porque o sangue está tendo dificuldade de passar ali. Então, você pode ter um problema que você tem que investigar se você não tem uma obstrução nas suas artérias carótidas que vão levar a irrigação até os olhos, tá certo? Então, pode não ser nada e pode ser um problema desse aí, de vascularização. O sangue não está chegando ao cérebro, ou não está chegando ao olho, ou aos dois. Vamos lá para a pergunta número 12. Qual a causa da miopia? É possível evitar que ela aumente? Essa é uma pergunta muito abrangente, porque é o seguinte, a causa da miopia, normalmente, ela é hereditária, mas existem outras causas, por exemplo, de miopia, que não seja uma miopia simples. Por exemplo, se a pessoa tem um ceratocone, ela pode ter miopia, mas isso não é considerado miopia. Isso é considerado ceratocone que tem uma miopia. Entendeu? Agora, miopia simples, não tem astigmatismo, não tem nada. A causa maior é a hereditariedade, que o globo ocular aumenta ou a curvatura da córnea fica mais curva do que o normal. Isso provoca uma miopia. É possível evitar que ela aumente? Se for numa criança, logo ali quando um adolescente ou uma criança que começa a ter miopia, é possível usar alguns colírios que têm que ser prescritos pelo médico oftalmologista e feito o acompanhamento, que realmente pode diminuir a possibilidade dela não aumentar tanto ou mesmo paralisar por ali. Mas paralisar é muito difícil. O que pode acontecer é que se a pessoa ia ter 7, 8, 9, 10, 11 graus, ela pode ter lá 2, 3, por exemplo. Isso é possível. Mas isso tem que ser feito um acompanhamento com o oftalmologista, porque ele é que vai determinar qual o colírio que ele vai usar para tentar fazer isso aí. Mas isso é possível lá no início. Depois que a pessoa já está com a miopia avançada, isso já não resolve tanta coisa mais, tá certo? Pergunta número 13. Por que a visão para perto piora com a idade? Essa é uma pergunta muito boa, realmente. Porque com a idade, geralmente aos 40 anos de idade, um músculo que tem dentro do olho, chamado músculo ciliar, ele perde a sua função, que é fazer com que o cristalino, que é a lente, a segunda lente do olho, a primeira é a córnea, a segunda é o cristalino. Então, quando esse músculo, ele contrai, ele relaxa uma linha que segura o cristalino e o cristalino engorda, aumenta o poder de foco para perto. Quando esse músculo para de contrair, aos 40 anos normalmente, um pouco mais em algumas pessoas, um pouco menos em outras, esse cristalino deixa de ter o seu poder de convergência. Ou ele diminui ou ele para. E aí aparece o problema de perto. Para isso você pode usar óculos, você pode usar lente de contato, você pode fazer o tratamento com o laser para voltar a enxergar. Então, tudo isso depende da
avaliação de um oftalmologista que tem experiência nessa área, e ele vai falar para você, olha, podemos fazer isso para resolver o problema, podemos fazer aquilo ou aquilo outro, tá certo? Mas existe solução. Eu tinha presbiopia, que é o nome disso, que é a vista cansada, eu tinha hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Através do laser eu corrigi todos esses problemas, e já tem 7 anos que eu não uso óculos mais. Pergunta número 14. Quantos dias deve ficar de repouso após a cirurgia de catarata? Depende muito. A cirurgia de catarata é uma cirurgia muito moderna, muito prática, muito rápida, muito segura atualmente. A recuperação é extremamente rápida, mas depende muito de cada caso. Existem cataratas mais complicadas, existem cataratas mais duras, existem alguns casos que a pessoa tem que fazer um repouso maior. Então, tudo depende. Normalmente, se a cirurgia é tranquila, ilesa, saiu tranquilo, não tem complicação nenhuma, por exemplo, você vai fazer o repouso de um dia, 24 horas, e no dia seguinte você pode fazer suas atividades normais, sem carregar peso demais, não pode fazer esforço, não pode ir para uma academia, pegar peso, né? Então, pelo menos aí para academia, para atividade física que requer peso, para jogar um futebol, por exemplo, é um mês, pelo menos. Para natação, pelo menos uns 15, 20 dias. Para artes marciais, pelo menos um mês. Para musculação, pelo menos uns 15 dias, tá certo? Agora, para suas atividades de escritório, dentro de casa, não há necessidade de um repouso muito grande, tá certo? Glaucoma hereditário? Como saber se eu tenho glaucoma? Bom, eu respondi já essa pergunta naquela outra, né? É hereditário, tem caráter hereditário, você tem que fazer um exame com oftalmologista, não espere ter dor para isso. Procure o seu médico oftalmologista e faça um check-up geral para glaucoma que ele vai ou ela vai descobrir. Pergunta 16. Pterígio pode comprometer a visão? Claro que pode. Se o pterígio crescer a ponto de chegar na pupila, que é a menina do olho, ela vai alterar a sua visão. Não espere que isso aconteça com você. Opere muito antes. Qual o melhor momento para operar? Existem 2 indicações para operar pterígio. Ou ele está grande, já invadindo a córnea, ou ele está pequeno, mas está causando muita irritação, vermelhidão, ardência, coceira nos olhos. Então, essas são as 2 indicações. Eu jamais esperaria um pterígio crescer a ponto de comprometer a minha visão para operar. Se você tem pterígio e ele está crescendo, está te incomodando, faça a sua cirurgia, tá certo? Pergunta número 17. Todo paciente diabético precisa consultar regularmente um oftalmologista? A resposta é sim, absolutamente sim. Não deixe um diabético sem consultar um oftalmologista. Principalmente porque eu tenho visto muitas pessoas perderem a visão porque o diabetes está descontrolado, a pessoa não tem noção do que ela está fazendo, a alimentação está inadequada, diabéticos comendo muitas frutas mais do que deveriam, e aí essa oscilação a longo prazo vai causar irritação dos vasos da retina, esses vasos vão deixar sair sangue, vai sangrar, vai descolar a retina, vai dar problemas de edema na mácula, a pessoa vai perder a visão e depois fica difícil o tratamento. Eu tenho recebido muitos pacientes com retinopatia diabética em grau avançado porque não cuidaram a tempo. Consulte sempre o oftalmologista. Pergunta 18. Com que frequência preciso fazer exame de vista? Só quando eu sinto alguma coisa? Quando está prejudicando a visão? Não. Se você esperar isso aí, o glaucoma você vai ficar cego e vai descobrir quando tiver cego. Então é o seguinte, faça uma consulta, pelo menos, se você não tem nada, não tem grau, não tem glaucoma, não tem nada, faça uma consulta pelo menos a cada 2 anos. 2 anos, tá certo? Se você tem algum problema de grau, principalmente miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia, glaucoma, outra coisa, tem que consultar com muita frequência. Se for só problema de grau, 1 vez ao ano. Glaucoma depende do caso, mas tem paciente com glaucoma que tem que ver todos os meses. Tem paciente com glaucoma que você pode ver a cada 5 meses, 6 meses, mas são
A maioria eu prefiro ver a cada 2 meses no máximo, porque glaucoma é muito traiçoeiro, pressão pode subir, pode destruir o nervo em pouco tempo. Eu atendo muitos pacientes com glaucoma. Tem um paciente meu que eu me lembro aqui agora, ele estava com glaucoma controlado, bem controlado. De repente ele falou, olha, não estou enxergando quase nada. Isso, em menos de 2 meses, a pressão que estava controlada foi para quase 50. Então isso pode acontecer. Aí teve que operar de urgência, a visão voltou, mas isso é uma coisa que você tem que cuidar muito, tá certo? A Carmelita escreveu aqui agora, excelente explicação de glaucoma. Muito obrigado, Carmelita. Fique aí sempre com a gente. Todas as quartas-feiras, de 15 em 15 dias, teremos uma live dessa, tá certo? Vamos para a penúltima pergunta. Com que frequência eu preciso fazer exame de vista? Não, quais os principais cuidados com os olhos nesse tempo de pandemia? Bom, é o seguinte... O principal cuidado que você tem que ter é não pegar com as suas mãos em algum lugar e esfregar os seus olhos. Esse é o principal cuidado que você tem que ter. Lavar sempre as mãos, pode passar o álcool gel, mas o principal é lavar constantemente as suas mãos e não esfregar os seus olhos, não esfregar a boca, não esfregar o nariz com as mãos sem estar muito bem lavadas, tá certo? E qualquer sinal que tiver nos seus olhos, procure o seu oftalmologista de confiança. Vamos agora para a nossa última pergunta. Vamos para quase 40 minutos de live. Eu nem senti o tempo passar agora, eu acho que você também não, né? Foi muito dinâmico, as perguntas foram muito boas. Como saber se a minha dor de cabeça pode ser de miopia? Miopia geralmente não dá dor de cabeça. Muito raramente uma miopia vai dar dor de cabeça. O que mais dá dor de cabeça é hipermetropia, astigmatismo e presbiopia e insuficiência de convergência. Esses são os 4 problemas que mais dão dores de cabeça. Como é que você pode saber se é problema da visão? Primeiro, quando é da visão, você acorda normalmente sem dor de cabeça. Você dormiu, descansou, acordou bem. Aí você toma o seu café da manhã, começa a ler o jornal, ver uma televisão, assistir uma televisão, usar o celular, entrar no WhatsApp, nos grupos, começa a ler, e aí começa a vir a dor, ou vai para a aula, aí começa a vir a dor de cabeça. Essa dor de cabeça é das vistas. Aí resta ao médico descobrir a causa disso. Se é problema de grau, se é problema nos músculos, tá certo? Então, a dor de cabeça, normalmente, da visão, é dessa forma. Eu espero que vocês tenham gostado. Chegamos aqui ao final. E até a nossa próxima live, daqui a 15 dias, numa quarta-feira. Estaremos juntos, se Deus quiser. Até logo e até mais. E fiquem com Deus. E até o nosso próximo encontro.